Deus abençoe a todos, que realmente, na verdade, a fé firme no coração de cada irmão, através da oração. Creio que o Senhor sempre ouve e no tempo certo Ele atende às nossas petições. Agora sim, nesse momento, a irmã Érica está com a palavra de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu tinha escolhido com o irmão Daniel um hino para cantar para a cantor cristão, que é muito bonito. Mas aí, diante de tudo aquilo que a gente ouviu, que a gente falou aqui, testemunho de irmãos, do poder do Senhor manifesto na vida de cada um, né? Talvez você esteja aqui nessa noite pensando, né? Será que o problema que eu estou passando vai ter solução? Será que aquela aflição que eu estou vivendo hoje, nesse momento, aqui, agora, realmente, eu vou superar isso? Aí eu fiquei ali pensando, ouvindo o testemunho dos irmãos, ouvindo o que aconteceu com os meus filhotes amados aí, Michele, o Eric. Para quem não sabe, a gente sempre brinca que eu sou mãe deles e vó do Davi. Então, eu fiquei ouvindo todas essas coisas aqui e fiquei pensando, Deus ele é tão maravilhoso, tão grandioso, e age na vida da gente em cada situações que muitas vezes a gente, quando a gente vê a resposta, né, o irmão Ezequiel falou, a minha resposta não foi do jeito que eu queria, mas se resolveu. E às vezes a gente fica perplexo diante disso, mas é bom pensar nisso. Nem sempre a resposta da sua aflição vai vir do jeito que você quer, mas ela vai vir, né? Pastor falando, o Senhor responde as orações dos irmãos, e o Senhor responde. Talvez não do jeito que a gente queira, da maneira que a gente queira, né? A gente faz uma escala, e nessa escala a gente vai colocando os pontos principais do que eu quero. Mas será que aquilo que eu quero realmente, ele deve vir nessa sequência? Nem sempre ele vai vir nessa sequência. Eu fico pensando nisso todo dia, refletindo na minha vida. Hoje me deu um desânimo, não tive vontade de vir ao culto essa noite, é verdade. Vou negar para os irmãos não, porque o Senhor conhece meu coração. Mas lá, depois, no horário, eu fiquei olhando no relógio, Deus falou, vai sim, porque eu tenho que ensinar para você alguma coisa hoje. E o primeiro ensino que ele deu para mim foi através aqui desses irmãos falando, cada um falando uma coisa. Eu vou cantar um hino agora que ele é bem conhecido da igreja, mas ele é um hino que fala profundamente no meu coração. Porque esse Senhor que nós servimos, Ele é um Deus grande, Ele é imenso. E o nosso coração é tão pequenininho, mas a imensidão desse amor cabe aqui dentro do nosso coração. Saber que mesmo diante das nossas imperfeições, diante do... né? Eu não quis vir, mas Ele falou, vai lá, porque eu tenho muitas coisas para ensinar para você. E assim como Ele falou comigo, eu tenho certeza que Ele tem falado com muitos irmãos. Vai lá, porque eu tenho que te falar alguma coisa hoje. Vai lá, porque você tem que ficar unido com aquele povo. Tem que estar junto com aquelas pessoas. E a gente aprende com a vida de cada um. Porque nós somos imperfeitos, mas o nosso Deus é perfeito. Ele é grande, Ele é maravilhoso. E esse amor dele vai nos mostrando que as coisas, que as situações, as circunstâncias podem ser mudadas a cada dia. Domingo passado, uma querida me falou isso. E foi profundo, meu amado. Cada degrau, a cada dia. Porque é assim que Deus faz com cada um de nós. Amém?
igreja, que nós possamos a cada dia crer que esse Deus pode nos fazer fortes diante do inimigo. O inimigo tenta nos vencer, mas nós somos mais que vencedores, é o que diz a palavra. Amém? Deus continue abençoando a irmã Érica. Nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus através da vida do pastor Júlio. Que Deus esteja falando aos nossos corações mais uma vez nesta noite. Que você saia daqui cheio do Espírito Santo de Deus e seja uma semana abençoada a todos. A palavra está com o pastor Júlio. Nós estamos ainda celebrando um pouco da Páscoa. Eu particularmente dou muita ênfase à Páscoa, porque eu aprendi que a Páscoa é um momento marcante na vida de quem é cristão. Porque a Páscoa vem mostrar que nós fomos resgatados, que nós fomos tirados, que nós ganhamos vida através da morte de Jesus Cristo. Eu costumo falar aqui, se você não concordar, depois a gente até conversa, tá bom? Mas às vezes a gente fala que Jesus morreu, né? Vocês já ouviram isso? Jesus morreu no meu lugar. Não, eu já estava morto. Jesus não podia morrer no meu lugar. Mas a morte dele me trouxe vida. Isso sim, aí eu concordo. Você pode de repente até pensar diferente, eu não vou discutir com você. Mas eu gostaria que você pensasse, que você refletisse um pouco a respeito desse aspecto. Eu estava morto. Jesus, ao morrer, ele me salvou da morte, ok? E é mais ou menos isso que nós vamos ver esta noite. Nós queremos agradecer aos 18 internautas que nós temos nos assistindo ao vivo. Nós temos aí de Mogi, de São Paulo, Rio de Janeiro, Praia Grande e Campina Grande, lá na Paraíba. Nossa igreja está ficando internacional, até lá na Paraíba estão nos assistindo. E também em Lincoln, cidade de Lincoln, nos Estados Unidos. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, que vocês possam estar sentindo a comunhão através do Espírito Santo nas nossas vidas, em nossos corações. Nós vamos hoje fazer uma leitura bem diferente. Normalmente a gente lê uma passagem, né? Então são 4, 5 versos seguidos. Hoje a gente vai ler 2 versículos apenas, mas que são bem salteados. Um encontra-se no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 5, verso 18, e também no livro de Atos, o nosso livro histórico, que fala do início da igreja, que fala sobre nós ali no início, né, de tudo. Atos 4, verso 12. Eu acho que muitos já sabem até de cor este verso, né? Então vamos nos colocar em pé, vamos fazer essa leitura na nossa voz, vamos ler aí no nosso projetor. Conforme está aí, a gente lê a uma só voz. Vamos lá, leia compassado, não tenha pressa, não pratique sua leitura dinâmica, ok? Vamos lá? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. E agora Atos 4, verso 12, vamos lá. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Bem, eu vou
pedir para a irmã Sônia estarmos elevando a Deus uma oração, intercedendo pela nossa mensagem dessa noite por eles. Senhor, mais uma vez agradecemos a presença de todos os irmãos aqui e pedimos, Senhor, que Tu ilumine o pastor da mensagem que ele tem para nos dar. Que Tu estejas conosco, Senhor, durante a semana, a nos ajudando a poder enfrentar todas as tribulações e todos os problemas. E queremos também Te agradecer por todas as bênçãos, principalmente a bênção da Tua salvação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode assentar e nós vamos estar falando sobre algo que a irmã Sônia agradeceu na nossa oração. A verdadeira salvação. A gente tem falado durante estas semanas a respeito da salvação, a salvação que Jesus nos deu, a salvação que o Senhor Jesus nos trouxe. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de alguns, do significado importante de algumas facetas que a salvação nos traz. Quando a gente fala salvação, vem sobre os nossos corações muitas dúvidas, Eu coloquei inclusive no boletim muitas dúvidas quando se fala salvação, o que é a salvação, o que é que traz a salvação, quais são os benefícios da salvação. Salvação traz algum benefício para a nossa vida? Será que você, ao ser salvo, você ganha alguma coisa? Benefício é aquilo que você ganha para o seu bem. Será que a gente ganha algum benefício? Quais são os benefícios que a salvação me traz? Quais são as bênçãos? Que bênção eu passo a receber? Porque a gente ouve muito falar, em todos os lugares do mundo, nos 4 cantos da terra, a gente ouve muito falar, Deus te abençoe. Mas quais são as bênçãos que a salvação nos dá? E também, quais são as mudanças que a salvação processa nas nossas vidas? O que é que muda na minha vida? Eu sou salvo, aleluia. E agora? O que isso me traz de benefício? O que isso me traz de bênção? O que isso me traz de mudança? O que mudou na minha vida? Eu continuo na mesma casa, continuo no mesmo emprego, continuo tendo meus problemas, enfim. Então nós vamos estar falando alguns significados importantes desta doutrina tão simples, que é a doutrina da salvação, porém ao mesmo tempo tão complexa, para poder entender um pouco do significado da salvação em nossas vidas. Então nós vamos ver algumas facetas que a salvação nos mostra, que a salvação nos dá. A primeira, a salvação significa libertação. Eu sou livre. Tem até um hino que fala, eu sou livre. Queridos, Deus, Ele deu um salário. Deus, Ele deu um peso. Deus, Ele deu uma retribuição ao pecado. Qual é o salário do pecado? Morte. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Como consequência do pecado, nós temos derramamento de sangue. Já começou lá no pecado original. Às vezes, muitos
não param para observar que ali no paraíso já houve derramamento de sangue. Na hora que Deus foi chegando ali na viração do dia, perguntou: onde você está, Adão? E Adão falou: Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. A gente já conhece essa história, né? Estava nu. Quem te falou que estava nu? Você comeu o fruto que eu te proibi? Foi, Senhor. Foi assim, né? Foi assim que aconteceu? Quando Deus perguntou para Adão: você comeu o fruto que eu te proibi? Adão falou: foi, Senhor. Ah, como eu me arrependo. Não, né? Jogou a culpa no outro. Parece que Adão até era ser humano, não parece? Porque como o ser humano gosta de jogar a culpa nos outros, né? E ali Deus falou, né? Então tá bom, eu vou fazer roupa para você. E fez algumas roupas de pele. Ali já houve derramamento de sangue. Então, coloque isso no seu coração, grave isso na sua memória, marque isso bem fundo no seu coração, queridos. O pecado traz morte. O salário do pecado é a morte. A gente não para muitas vezes para pensar, mas o pecado, ele traz morte. Jesus, ele é o Cordeiro. No Antigo Testamento havia a tradição do Cordeiro. Então, lembram, né, que eu até falei no domingo passado, todo ano, o judeu, até hoje, viu, queridos? Até hoje, o judeu vai na sinagoga. Quando chega lá, ele apresenta a oferta dele, o cordeiro pelos seus pecados. Ali, o sacerdote, o sumo sacerdote escolhido, ele coloca aquele sangue, o sangue ali aparado daquele cordeiro, depois ele queima e apresenta para Deus. Isso acontece até hoje. E nós falamos, né, no domingo passado, que Jesus é o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, verso 29. Então Jesus, ele teve o sangue derramado, ele teve o seu corpo despedaçado por nós, porque a consequência do pecado é a morte. Sim, todo pecado traz morte. Morte é o quê? Separação. Lembram? Separação. Qual é a consequência do pecado, então? É a separação de quem? Do ser humano e Deus. Ok? Então a morte é a separação. Quando eu peco, eu me separo de Deus. Ok? Eu fico distante de Deus. Deus é onipresente, mas eu fico distante de Deus por causa do pecado. A libertação, ela veio através da morte vicária. Vocês já ouviram muito falar, né? Antigamente se falava muito isso, a morte vicária de Jesus. O que é morte vicária? Morte vicária significa que Jesus morreu no lugar do Cordeiro. Entendeu? Então, a morte vicária é quando Jesus morreu no lugar do Cordeiro. A morte do Cordeiro no Antigo Testamento fazia com que os pecados ali do judeu fossem esquecidos, fossem apagados, fossem pagos. Ok? Por isso que Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Só que Jesus é um cordeiro, o mais perfeito dos cordeiros que existiu. Tanto que o autor de Hebreus, ele fala em Hebreus, no capítulo 9, no verso 13, ele fala que o sangue, né, de bodes, de touros, de cordeiros, né, foi o suficiente durante muito tempo para apaziguar a ira do Senhor e tirar o jugo da morte. E lá o autor fala: quanto mais o sangue do maior, do melhor e do mais puro cordeiro, que é o próprio Filho. Então, a morte do Senhor Jesus te libertou.
Libertou do quê? Tá? Do pecado, que como consequência tem a morte. Pela morte de Jesus, eu sou livre do pecado. Todos os meus pecados foram apagados. Todos os meus pecados foram apagados. Só os meus. Não? O seu também só. De quem mais? Os nossos pecados, pela morte do Senhor Jesus, foram apagados. Bom, então eu posso continuar pecando. Opa! Você foi liberto. Você não tem mais que pecar. Porque quando eu era do mundo, eu pecava à vontade. Eu era escravo do pecado e, por conseguinte, escravo da morte. Agora eu não sou mais. Eu sou livre. Jesus me libertou. Através da cruz, eu tive a libertação. A salvação também tem um importante significado, que ela trouxe redenção. Redenção. O que é redenção? Olha só. E isso acontecia aqui, viu, queridos? Não é em países distantes, não. Porque como a gente já está, como nós já estamos há um certo tempo afastados dessa realidade, às vezes a gente pensa que não existiu, que é história, que é apenas ficção, mas até há pouco tempo atrás, 1800 lá no final, quando nós tivemos a Lei Áurea, até então no nosso país havia escravos. Todos os filhos de escravos eram escravos. Todos os filhos de escravos eram escravos. Ok? Então, olha só que tristeza, né? O filho nascia com a herança. Qual era a herança dele? Ser escravo. Misericórdia. Quando nós nascemos, nós somos descendentes de quem? Eu sou do seu Roque. Eu nem conheço ele, mas eu sou descendente dele. Eu só sei o nome dele. Nome e sobrenome, porque o sobrenome eu carrego. Mas nós somos descendentes de quem? Lembram aquele cidadão que eu falei que comeu um fruto que não era para ele comer, que se escondeu porque ele estava nu? Lembram dele? Ele é que gerou todos nós, todos nós somos descendentes de Adão e de Eva, ok? Outro dia eu até comentei lá na nossa sala que às vezes a gente não acredita. Imagina, só aqui em Mogi das Cruzes tem uma população grande, né? Como é que pode todo mundo ser descendente de Adão e Eva? Mas nós somos e por herança nós herdamos o pecado. Todos nós herdamos isso, somos escravos do pecado. Com a morte de Jesus, ela trouxe a redenção. O que é redenção? Redenção é o pagamento do resgate. É o pagamento do resgate. Nós éramos escravos e Jesus, através do seu sangue, foi lá e pagou o nosso preço. Eu até imagino assim, né? Isso é uma ficção minha, tá bom? Não procure isso na Bíblia. Mas eu até imagino assim: Jesus chegou e falou: eu quero o Júlio. Quanto custa? O seu sangue. Aí Jesus diz: tá. Aí quebra as correntes, me liberta. E eu começo a fazer o quê? Ao invés de eu seguir aqui para a morte, eu começo a seguir aqui Jesus. Agora Jesus é o meu Senhor. Lembra hoje pela manhã que nós falamos? Jesus é o meu Senhor. Eu agora fui liberto, porque Jesus pagou o preço. Só que agora quem é o meu Senhor? Jesus. Eu obedeço a quem? Jesus. Eu até perguntei de manhã: você tem Jesus como seu Senhor? Tem? Sabe por quê? Porque é assim: quando Jesus é
Jesus, muito se fala de Jesus, né? Mas Ele não é o Senhor da vida de alguém. Quando Jesus fala uma coisa, por exemplo, Jesus deu 2 mandamentos, que são mandamentos para quem Jesus é Senhor, ok? Quais foram os mandamentos? Lembra? Amarás ao teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua inteligência. E o segundo? Ao teu próximo. Amarás ao teu próximo. Isto é mandamento para quem Jesus é o Senhor. Mas para quem só ouviu falar de Jesus, não é um pedido. Lembra que eu falei hoje pela manhã? Quem veio de manhã perdeu. Eu estou dando essa deixa agora que para você não faltar mais no EBD. Venha EBD. Não falte na EBD. Porque quando você falta, você perde. Quem não estava aqui hoje pela manhã perdeu. Tá bom? Então, hoje eu estou dando essa deixa. Domingo que vem eu não vou dar mais não. Se você não vier, você vai perder. Ali não adianta chorar, ok? Então, quando Jesus é alguém que eu ouvi falar, Jesus me faz um pedido para amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Agora, quando Jesus é o meu Senhor, porque Ele me libertou, Ele pagou o meu preço, Ele foi lá e me tirou do jugo. Olha aqui, o que Ele me deu foi isso, ó, redenção. Por herança, eu era servo da morte, do pecado, e eu caminhava para a morte eterna. Mas Jesus foi lá e pagou o preço. O resgate que Jesus efetuou tem 3 faces. Primeiro, Ele comprou, tirou do jugo da morte e libertou e falou: agora você é livre. Você vai seguir os meus passos, mas sem correntes. Porque olha só, quando a gente é escravo da morte, quando a gente é escravo do pecado, a gente vive algemado, com os pés algemados. Vocês já viram nos filmes que aparece aquele pessoal andando tudo algemado? É exatamente daquele jeito, viu, queridos? A escravidão é daquele jeito até hoje. Lembra hoje de manhã que foi falado lá dos países lá do Oriente? Até hoje existe escravidão lá no Oriente. Até hoje. Até hoje. Faça uma pesquisa aí no Google para você ver. Até hoje existe escravidão lá no Oriente. E a escravidão é assim: quando você vai passear com o seu Senhor, Ele põe você nas algemas, seus pés, suas pernas e seus braços, e leva você lá para o mercado. Aí eu vou vender esse escravo que eu não gosto mais dele. E chega lá e vende, você levar o dono. É como um animal, como trata-se um animal, como se trata um cachorrinho. Você vai lá num pet shop, vai lá e compra um cachorrinho, um gatinho, né, um hamster. Lá no Oriente compra-se pessoas, tráfico de pessoas. Isso existe e temos que orar para Deus mudar isso, porque pessoas não foram feitas para serem escravos. Por isso Jesus nos libertou. Jesus também nos reconciliou, nos trouxe reconciliação através da propiciação. Uma palavra difícil, né? Quase a gente não ouve mais essa palavra, mas através de Jesus nós voltamos a ser amigos de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Você tem um amigo ou uma amiga muito próximo, muito pessoal, íntimo. De repente esse amigo te trai, faz alguma coisa que você não gosta. Você fica como? Fica magoado, né? Se sente traído, fica triste, não é assim? Quem aqui é amigo de Deus?
Tem alguém aqui que é amigo de Deus? Eu sou. Amém? Eu sou amigo de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus me reconciliou. Eu era afastado de Deus, eu era jogado no mundo, eu não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha família. Aí eu me tornei amigo de Deus, aleluia. Que bênção, gente. Quando Jesus, através da salvação, através da sua morte, Ele me reconciliou com Deus, eu passei a ser amigo, voltei a ser amigo de Deus. Muitos de nós abandonamos a Deus. Mas aí, eu preciso começar a tomar consciência e não pecar. Ou quando eu pecar, eu tomar consciência e fazer aquilo que João falou. Em 1 João capítulo 1, verso 9, que foi que ele falou, lembra? Se confessarmos os pecados, Ele é fiel, justo para nos perdoar. Aleluia. Olha, queridos, que bênção. Não tem nada melhor, tem até um hino que fala, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro, não é? É lindo, é muito gostoso, é muito gratificante. Esta reconciliação foi feita através disso, através da propiciação que Jesus, dessa reconciliação, nós temos acesso ao Pai. Propiciação, sabem o que é que significa? A palavra bonita, né? Sabem o que? Cadê os teólogos aqui de plantão? Zé Mauro, Wilson, Júnior, quem mais aqui? Lembram aí o que é propiciar? Apaziguar a ira de Deus. Ou, no original, apaziguar a ira de um Deus. Deus está irado. Por quê? Porque Ele fez o ser humano para a honra, glória e louvor do nome dEle. Aí o ser humano o traiu, se afastou, não quero saber, eu vou viver minha vida, ficar aqui servindo a Deus, que balela, que bobeira. Aí se arrepende. E agora, como é que eu faço para voltar? Lembra da pregação, né, que nós falamos sobre o filho pródigo? E agora? Eu vou voltar para meu pai e vou falar: pai, eu não quero mais ser teu filho, eu não tenho direito de ser teu filho. Aí o pai fez o quê? Não, você é meu filho. Então, através da propiciação de Jesus, a ira de Deus foi apaziguada e nós tivemos reconciliação. Eu, você, nós voltamos a ser amigos de Deus. Perdão total. Você sabia que através da cruz de Cristo nós temos perdão total? Total. Tudo. Tem uma história que uma senhora, uma jovem, uma adolescente, que já tinha passado umas 4, 5 vezes aí pelos 18 anos. E ela foi no gabinete, conversou com o pastor, falou: pastor, todas as noites eu recebo a visita de Jesus. Todas as noites. Quando eu me coloco para orar, Jesus vem e senta-se ali do meu lado. Aí o pastor pensou: presunçosa, né? Quem ela pensa que é? Aí Jesus, ouvindo ela falar, falou assim para ela: a irmã recebe a visita de Jesus? É. Então é o seguinte, antes de eu ser pastor, antes de eu me converter, eu cometi um pecado muito grave. Muito grave. Eu nunca falei isso para ninguém, a não ser para Deus. Mas se realmente a irmã recebe a visita de Jesus durante a noite, peça para Jesus falar qual foi esse pecado. Aí tá bom. Aquela senhora saiu do gabinete e foi embora. Isso foi num culto de semana, quinta-feira. Aí o pastor ficou preocupado: meu Deus,
Se ela descobre o meu pecado, aí ela conta para a igreja, estou na rua, né? Eu vou ser excluído aqui da ordem, e agora? Aí ele não via a hora de chegar domingo de manhã ele estava lá na porta. Aí quando a irmã chegou, irmã, por favor, vem cá. Aí ele foi lá para o gabinete, e aí, minha irmã? Falou com Jesus, falei. Todo com medo, né? E ele falou qual foi o meu pecado. Jesus me falou o seguinte: avise para o seu pastor, eu não me lembro mais. Sabe qual foi o seu pecado, pastor? Jesus mandou te dizer: eu não me lembro mais. O que é que Jesus fez? Perdoou. Isso é perdão, queridos. Eu às vezes eu fico triste quando eu escuto, espero que ninguém aqui faça isso, tá? Presta atenção, espero que ninguém faça isso, porque é assim, ó. Aquele irmão, aquela irmã, erraram, cometeram um erro, grave ou não, mas cometeram um erro comigo, ok? E eu perdoei, só que eu não esqueço. Já ouviram isso? Não, olha, meu irmão me perdoa, foi assim algo que eu fiz involuntário, foi sem querer, aquela coisa. Não, tudo bem, perdoou, perdoei, só que eu não esqueço. Perdoou? Não. E você sabia que Deus, quando Ele perdoa o seu pecado, quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele não se lembra mais. Alguém fica ali. Também você sabia disso? Que alguém fica ali, não lá no céu para Deus, mas para você. Ele fica toda hora te lembrando. Ei, lembra, hein? Lembra? Que lá, hein? Ó, você fez, hein? Pensa que eu esqueço? Não esqueço não. Ele fica nos acusando. Mas Deus, quando você pede perdão, não foi isso que nós falamos? João capítulo 1, verso 9, Ele é fiel e justo para perdoar, e Ele perdoa mesmo. Queridos, o maior exemplo de perdão é de Jesus, é de Deus, é do Espírito Santo. Não tem perdão igual ao dele. Então, nós podemos ser amigos de Deus através da reconciliação que foi pela propiciação que a morte de Jesus trouxe. A parte última, o quarto e último significado importante da salvação é a purificação. Purificação é assim, a busca constante da santificação dia após dia, momento após momento. Olha, eu vou mais longe, porque às vezes a gente falar dia, eu até já citei aqui na nossa igreja, aquele irmão, aquela irmã que vai orar, era até engraçado, isso até aconteceu mesmo. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor me providencie isso. Eu preciso de um emprego, eu preciso de uma casa, eu preciso trocar meu carro. E eu também te peço, Senhor, perdão pelo caminhão de pecados. Misericórdia. Se ainda fosse aquele caminhão pequeno, né, aquele caminhãozinho que pode andar aqui na cidade, ainda vai lá, mas tinha gente que tinha de pecado, tinha uma carreta, aqueles triminhão que tem, enorme, misericórdia. Mas sabe o que é, queridos? É aquilo que eu falo, todos nós somos pecadores, tá? Nenhum de nós deixou de pecar, porém nós não sentimos o quê? Prazer, alegria, porque pecar é muito bom. Ou como é gostoso pecar. O pecado é muito gostoso. Como é gostoso pecar? Quem não acredita? Pecado é igual doce para diabético, né? Como é gostoso. Todo diabético, ele
dá água na boca quando você fala doce. Qualquer um diabético é capaz de morder até açúcar cristal, só para ouvir o barulhinho dos dentes. Mas é gostoso, mas faz um mal, é terrível. Então, a purificação que Jesus nos faz é todo dia, é todos os momentos. Basta que a gente faça o quê? Reconheça: Senhor, eu pequei. Eu costumo dizer que pecado tem, olha só, presta atenção, hein? O pecado, ele tem nome, sobrenome, endereço, CEP, telefone fixo, celular, e ele tem todos, viu? Você pode ligar de qualquer um, porque ele tem todos, teu Vivo, teu Oi, teu TIM, claro, tem todos. E também tem e-mail. O pecado tem Face. O pecado, gente, é identificado. Por isso que eu falei do irmão, da irmã, que orava e falava: Senhor, me perdoa meu caminhão de pecado. Quer dizer, junta todos os pecados numa caçamba, né? E não, para. Pecado tem identificação. Senhor, me perdoa porque eu menti para aquele irmão. Senhor, me perdoa porque, olha, eu falei mal do lacinho que a Nicinha estava na cabeça hoje. Ela até tirou, ela vinha com o lacinho de novo, mas ela tirou. O pastor já falou do meu lacinho. Senhor, me perdoa porque eu poderia ter ajudado aquela irmã, aquele irmão, e não o fiz. Senhor, me perdoa porque eu não consigo amar aquele irmão, aquela irmã. Quando você for pedir perdão pelo seu pecado, identifique. Sabe por quê? Quando você identifica, você está confessando. É assim que você confessa o seu pecado. Mas o sangue de Jesus, ele vai nos tornando limpo. No domingo passado eu falei que ele nos torna alvos mais que a neve. Ele nos torna brancos, com uma brancura tão grande que até ofusca a vista das pessoas que estão próximas. O sangue de Jesus, quando nos purifica, ele nos torna alvos mais que a neve. Onde a gente anda, as pessoas veem o brilho. Vocês já viram aqui, por exemplo, um diamante? É bonito um diamante. E quando está assim a luz natural, o diamante ele brilha tanto que é capaz de você não olhar. Para Deus, você tem mais valor do que aquele diamante. E através da purificação de Jesus, da purificação que a salvação vai dando dia a dia na sua vida, você pode brilhar muito mais do que aquele diamante. Você crê? Amém? Você pode se tornar limpo, alvo mais que a neve. Concluindo, queridos, a verdadeira salvação, eu coloquei até no boletim, na pastoral, salvar do quê? A verdadeira salvação, ela nos livra da morte. Quando nós somos livres da morte, nós ganhamos o quê? Vida. A salvação, ela nos dá vida. Não é isso? Aqui, ó, vida. Não é isso que está escrito naquele verso, que eu acho que até o Davi é capaz de falar esse verso de cor. Se a gente pôr ele aqui no microfone, ele vai falar: porque Deus amou o mundo, não é? Porque esse, querido, é o centro da salvação. O centro da salvação está nesse amor de Deus.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para nos dar o quê? Vida eterna. Você crê? Amém. Você crê? Amém. Porque se você crê, você tem a vida eterna. A verdadeira salvação é isso, é vida. A vida é em nome de Jesus. Lembram que nós lemos lá em Atos capítulo 4, verso 12, lá diz o quê? Quem lembra? Porque em nenhum outro nome há salvação. Não há salvação, não há vida, somente no nome de Jesus. Então, para ter vida, o que você precisa ter no seu coração? Está lá escrito, ó, coração pulsando e o nome de Jesus no coração. Queridos, não tenha nada, mais nada no seu coração a não ser esse nome. Só Jesus Cristo. Eu sei que nos nossos corações tem muitas coisas, mas a prioridade número 1. Tem gente que diz aí prioridade 0. 0 não existe. Então, se você fala, a prioridade 0 não existe. Meus técnicos aí em TI podem confirmar para mim, né? 0, né? Prioridade 0, não existe então prioridade, ok? Então, a prioridade da sua vida, ter Jesus no coração. E é por isso que eu deixo um desafio para nós essa noite. Abra o seu coração e deixe Jesus entrar. Você já tem Jesus no seu coração? Já tem? Amém? Você já abriu seu coração para Jesus entrar? Ótimo. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé.